Fala meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre os novos ministros que já foram escolhidos pelo Lula antes mesmo, né, de tomar posse no dia 1º de janeiro. Ele já fez a escolha de alguns ministros, vamos citar aqui 7 ministros que ele já escolheu e algumas indicações possíveis que estão sendo cogitadas aí, né, pelos especialistas e pelos analistas, né, da questão política brasileira. Antes, vale 2 recadinhos aqui. O primeiro, né, que a gente continua vítima aqui de sabotadores de 5ª categoria que continuam atacando o canal aqui, tanto através de hackeamento quanto através de fakes, né, fakes que na verdade invadem tanto aqui o canal do YouTube mesmo com, enfim, mensagens de baixo nível. É uma gente pobre a um nível realmente insuperável. E como também invadem a comunidade do WhatsApp, enfim, continuam, né? Pessoas que não são benquistas, mas que continuam, por quê? Porque eles têm algum problema comigo, né? Devem ter uma inveja gigantesca lá e aí continuam, enfim, ficam enchendo o saco, perturbando, né? Enfim, eles só fazem cagada, né? Uma gente que só faz cagada. E geralmente eu sei quem está fazendo isso. Na verdade, eu sei quem é que faz esse tipo de coisa. Eu sei o grupelhozinho medíocre que está aí por trás dessas mensagenzinhas de baixo nível, enfim, essa coisa patética que é essa, né? Essa insistência dessa gente enfim, com ofensas, com provocações, enfim, é uma gente muito pequena mesmo, né? A gente torce aqui que essa gente desapareça, enfim, né? Ou enfim, que vão cuidar da vida deles, mas é difícil, né? Porque quando a gente não tem uma vida bacana, a gente tem que cuidar da vida dos outros, né? Esse é o grande problema dessa gentalha. Mas vamos torcer para eles, para chegar o dia que eles vão crescer, né? Amadurecer e eles desaparecem. Enquanto isso, a gente vai continuar tentando fazer o nosso trabalho aqui para poder tentar levar reflexões bacanas aqui para a galera que respeita o canal, que curte aqui o trabalho da gente e, enfim, a gente continua tentando evoluir aqui nesse sentido, tá? E aí a segunda dica de hoje tem a ver com a nossa, né, os produtos que a gente tem aqui, que a gente às vezes indica para vocês, estão descritos aqui no canal, né? Quem quiser, tá aqui a nossa caneca, a caneca do canal, tá vendo, ó, do outro lado de cá, né? Enfim, aí você tem aqui a nossa caneca bacana e também o nosso adesivo, que está aqui também, tá? E aí tá descrito aqui tá aqui na descrição do vídeo, né? Você encontra ali e também encontra o preço e você pode entrar em contato com a gente aqui através do comentário mesmo. A gente né, passa para o privado ou passa para o WhatsApp e conversa a respeito aí para poder você adquirir a nossa caneca e ajudar a gente. A gente também tem um Apoia-se, que também está aqui na descrição do vídeo, se você quiser apoiar a gente, ou um Pix, fazer um Pix, ajuda sempre aqui o canal a se sustentar a despeito da sabotagem desses bandidos que continuam perturbando a gente aqui. Beleza, pessoal? Então vamos passar para o tema do nosso vídeo de hoje, que tem a ver com os ministros, né, que o Lula já escolheu, que já indicou, né, já fez aqui a divulgação desses nomes e alguns que ele ainda não fez, mas que são prováveis nomes para os ministérios, tá? Então vamos começar falando aqui os nomes que ele já escolheu, tá? E depois a gente fala sobre as possibilidades que ainda vem para o futuro aí, tá? O primeiro nome que a gente vai citar é o do Rui Costa, tá? O Rui Costa já está indicado para a Casa Civil, vai ser o ministro da Casa Civil do Lula, e ele é um economista formado pela Universidade Federal da Bahia, tá? E ele é governador, é atual governador da Bahia, foi eleito governador da Bahia, mas ele vai, enfim, deixar o cargo na mão do vice-governador para poder assumir o ministério, né, da Casa Civil do governo Lula, tá? A partir de 1º de janeiro de 2023. O Rui Costa já foi vereador, já foi deputado federal e é um nome importante do PT, é um nome importante do partido lá, do conjunto ali de figuras relevantes do partido e tem essa história já aí de ser eleito várias vezes, então quer dizer, é um nome interessante para ocupar esse cargo muito importante que é o cargo de ministro da Casa Civil. Vale dizer que a Dilma, né, foi ministra da Casa Civil do Lula, né, e depois virou presidente,
Ou seja, esse cargo é um cargo muito importante porque ele diz respeito ali à articulação do governo, né, o diálogo com o Congresso, enfim, diálogo com vários políticos, enfim, é realmente um cargo muito importante para o PT construir, né, o seu itinerário ali de diálogo com as outras forças políticas do país. Tá? Então, Rui Costa é o primeiro nome dessa lista de 7 que a gente vai trazer para vocês aqui hoje. Tá? O segundo nome é um nome que eu acho fantástico, assim, uma das figuras mais interessantes da política brasileira na atualidade, tá? Que é o Flávio Dino, que já foi indicado agora para ministro da Justiça do Lula, né? E a gente fica muito feliz com essas modificações, né? Porque a gente, né, a gente teve no governo Bolsonaro, né, um sujeito como Sérgio Moro, né, que não é um bandido, né? O Sérgio Moro é um bandido, como ministro da Justiça no Brasil. Quer dizer, a gente decaiu a um nível assim, né, um nível do réis do chão. E agora a gente está chegando ao nível de ter um cara como Flávio Dino, que é um grande nome, uma grande figura, né? É um juiz federal que foi eleito governador do Maranhão e é um cara interessantíssimo, assim, com várias ideias bacanas, um posicionamento muito interessante do ponto de vista político, né? É um cara que tem uma perspectiva de esquerda ali, em prol da evolução do país, né, em prol do Estado. Isso é muito importante ter esse tipo né, de perfil no governo, porque ajuda ali a construção de um governo que se sustente no nível estatal de fato. Né? E o Flávio Dino, então, ele é ex-governador do Maranhão, senador, foi eleito senador esse ano, tá, pelo Maranhão, e é juiz federal. Então, enfim, é uma figura muito interessante, ele já se manifestou essa semana, a gente citou isso no vídeo passado aqui, ele se manifestou essa semana sobre esses atos antidemocráticos que estão acontecendo aí, né? Enfim, sobre a falta de postura do Bolsonaro também em relação a isso, porque não fez nenhuma menção, né, para criticar essas pessoas, muito pelo contrário, né, estimulou o golpismo das pessoas que estão aí nas ruas, estão aí nas estradas, nas portas dos quartéis. Essa galera que ainda não entendeu, né? Enfim, todo esse tempo depois da eleição, essa galera ainda não entendeu que já acabou, que já, né? Bola para frente, agora vai para a oposição e fica fazendo o trabalho de oposição, mas de uma maneira democrática, de uma maneira civilizada. Parte considerável da direita brasileira tem muita dificuldade de fazer essa oposição democrática, né? Muitos deles são projetinhos de ditadores e adorariam que houvesse um golpe militar agora, porque isso alimentaria o ego golpista dessas pessoas. Só que não tem atmosfera no Brasil agora para ter golpe militar, então eles que vão para a casa deles, vão encher o saco de outras pessoas, né? Sai da porta dos quartéis ali, porque inclusive algumas dessas pessoas já estão sendo presas, inclusive, na medida em que o Alexandre de Moraes, por exemplo, já tomou algumas providências aí, já tem, parece que uns 80 mandatos de prisão ali, e algumas pessoas, tem vídeos de algumas pessoas sendo já detidas para poder parar de perturbar, né? Porque já passou, já acabou o processo eleitoral, já foi resolvida a questão, e os órgãos competentes brasileiros estão tendo até muita paciência com essa gente, né? Porque a gente já teve aí, historicamente no Brasil, passeatas e manifestações de professores, por exemplo, que são rechaçados com violência pela polícia, porque polícia no Brasil é assim, né? Eles batem professor e passam a mão na cabeça de golpistas que estão ali, né, cantando no hino nacional na frente do exército pedindo intervenção militar. Na verdade, eles não têm que bater em nenhum dos dois, né? Essa é a grande questão. Mas vale citar isso porque isso ilustra, na verdade, o comportamento da polícia brasileira, salvo as exceções de praxe que sempre tem, né? Então, enfim, a gente torce aí que essa questão termine de uma vez e de um jeito ou de outro, né? Ou essas pessoas vão para casa para poder fazer oposição nas redes sociais, no debate público, porque é assim que tem que ser, né? Ou então vão para cadeia, entendeu? Para parar de perturbar, para parar de queimar ônibus, para parar de empurrar ônibus de viaduto, que é isso que esses animais estão fazendo aí na rua, né? Essa gente nojenta que não aprendeu a respeitar os outros, né? E na verdade a gente torce também, a gente que tem aqui conexão com um projeto de esquerda moderada no Brasil, a gente torce inclusive que essas pessoas aprendam, né, a valorizar um verdadeiro projeto brasileiro, que é um projeto de esquerda moderada, de esquerda
né, que investe no Estado, né, e que investe na reindustrialização do Brasil, que tem uma perspectiva ali de Estado que não é uma perspectiva entreguista, nem uma perspectiva incompetente, que isso é o que a gente tem vivido, né, com Paulo Guedes e outros ministros aí, enfim. E a gente vai torcendo que essas modificações de ministérios tragam isso para a gente, tá? Então a gente falou de dois nomes interessantes aqui, o Rui Costa e o Flávio Dino. O terceiro nome que o Lula já apresentou aqui é o Mauro Vieira, que é um cara que vai pegar o Ministério de Relações Exteriores, né? E a gente teve também essa figura patética que foi o Ernesto Araújo aí como ministro das Relações Exteriores, e agora está tendo um cara que é um diplomata há 40 anos e conectado com o Celso Amorim, que foi uma das figuras mais importantes do governo Lula. Foi um cara que articulou a política internacional do Brasil, né, as relações externas do Brasil. E, enfim, o Brasil vai voltar agora a ter uma relevância no cenário internacional, não só do ponto de vista da diplomacia propriamente dita, né, que é essa coisa de conseguir conversar com as diferenças, o que a direita brasileira também tem muita dificuldade de fazer, né, não conseguem conversar com a diferença, eles têm que atacar, têm que, né, enfim, tem que... a direita brasileira é muito ressentida, né? E, enfim, tanto do ponto de vista diplomático quanto do ponto de vista dos acordos bilaterais, das conexões comerciais e ao mesmo tempo estratégicas, né, com o BRICS, por exemplo, com a Europa, enfim, com a Argentina, com o Mercosul, né, que todas essas conexões foram poluídas pela pobreza de projeto do Bolsonaro e da direita brasileira, né? Então a gente já está aqui comemorando essa modificação de contexto que vai levar, né, o Brasil de volta agora para o cenário mundial, porque esse Ernesto Araújo, inclusive, comemorou o fato do Brasil ter virado um pária, né? Ou seja, é um bosta incompetente, e a gente está agora voltando para o cenário mundial, tá? Estamos com figuras agora que realmente têm, né, a ponderação necessária, tem a competência necessária para poder dialogar com as outras nações, mesmo com aquelas onde acontece alguma divergência, ali, algum tipo de problema, né? Coisa que nem de longe a gente tinha com o governo Bolsonaro, né? Enfim, então Mauro Vieira, diplomata há 40 anos, chanceler, né? Foi chanceler da Dilma em 2015, 2016, representante do Brasil na ONU, foi embaixador do Brasil nos Estados Unidos de 2010 a 2015 e embaixador do Brasil na Argentina de 2004 a 2010, tá? E é, como eu falei, ligado ao Celso Amorim. Então é o terceiro nome aqui da nossa lista de hoje, tá? O quarto nome é um nome que está sendo meio que, né, colocado aí numa posição de pé atrás, né? Que é o José Múcio Monteiro, que agora está sendo já divulgado, né, como ministro da Defesa. Por que isso? Né? O José Múcio Monteiro foi deputado federal, foi presidente do Tribunal de Contas da União, né? E ele foi o relator do processo que condenou a Dilma por pedaladas fiscais, né? E naquele processo 2015, 2016 ali, que gerou o impeachment da Dilma. Então, assim, isso tem um pouco a cara do Lula, né, de querer compor, inclusive com pessoas que passaram a perna nele, mas isso é perigoso, né, porque esse papo de ficar dormindo com o inimigo, frente ampla demais, né, acaba sendo perigoso, acaba sendo muito problemático, porque a gente sabe como é que funciona esse tipo de gente, né? Então tem que tomar cuidado, né? Apesar do José Múcio ser um cara que, segundo consta, ele tem uma boa entrada no exército, tem uma boa entrada, né, com os militares, porém é um sujeito que, né, ele tem ali uma postura, porque... Por que eu estou dizendo isso? Não é porque eu seja a favor de pedalada fiscal, ainda que eu também não seja contra, porque as pedaladas fiscais eram praticadas pelos governantes anteriores à Dilma, né? E ela foi condenada, na verdade, por isso, porque havia já um projeto do Congresso para retirar ela, mas não é por isso, não é exatamente porque a pedalada fiscal seja boa ou ruim, não é por isso. É porque existe um certo moralismo fiscal, às vezes, que atrapalha, né? Que atrapalha o governo a funcionar, enfim. E, ao mesmo tempo, o José Múcio é um cara que tem conexão com isso, e
enfim, e aí a gente tem também um dado importante, que é o fato de que o governo Temer autorizou as pedaladas fiscais 2 dias depois da Dilma sair, quer dizer. E a Dilma, né, a informação final aqui que eu queria dar a respeito desse assunto é que a Dilma foi inocentada nesse processo das pedaladas fiscais, né, já tem pouco tempo aí, na verdade ela foi, né, inocentada inclusive na Justiça Comum e tal, o processo inteiro foi, né, foi nulo, né, uma coisa que não teve nenhum tipo de condenação, muito pelo contrário. Então, quer dizer, olho no José Múcio, né? Vamos observar ele aí para ver, né, se ele pisa na bola ou não, tá, pessoal? E aí a gente tem também o quinto nome, que é o Luiz Marinho, tá? O Luiz Marinho é o ministro vai ser o ministro do Trabalho do Lula, tá? Ele foi ministro do Trabalho já do Lula de 2005 a 2007 e depois ministro da Previdência, tá? Depois ele pegou a Previdência, né? E aí ele é ex-prefeito de São Bernardo do Campo e foi presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC Paulista na década de 90, tá? O Luiz Marinho, certo? E a gente também fica feliz com isso porque o governo Bolsonaro sucateou o Ministério do Trabalho, né, porque é um sujeito contra os trabalhadores, né, ele foi eleito com aquele discursinho, né, medíocre de dizer que não, que os trabalhadores vão ter que escolher entre mais direitos e menos empregos, ou menos direitos e mais emprego, quer dizer, é um canalha, e a gente agora está voltando a ter um Ministério do Trabalho que tenha de fato aí uma atuação importante no sentido da defesa dos direitos dos trabalhadores e do incentivo, né, às melhorias das condições de trabalho, ao aumento da renda, enfim, e a equiparação ali de direitos e também uma distribuição de renda mais efetiva, né, e tudo isso conectado com uma possível reforma tributária que faça também esse serviço, né, de melhorar aí essa desigualdade econômica que a gente tem no Brasil. Então o Ministério do Trabalho, o Ministério da Previdência, enfim, o Ministério do Planejamento, todos esses ministérios são importantes para poder criar esse ambiente interessante, esse ambiente fiscal e esse ambiente tributário interessante, né? E esse, na verdade, um ambiente também de direitos trabalhistas, né? Porque o que o governo Temer e o governo Bolsonaro fizeram com a reforma trabalhista, chamada reforma, né? Na verdade, foi sucatear direitos, foi destruir direitos trabalhistas das pessoas, e a gente torce para que o governo Lula, que com certeza vai acontecer, que ele desloque essa situação para um nível melhor, tá? Então o Luiz Marinho, a gente vai torcer para o trabalho do Luiz Marinho aí, certamente vai fazer um trabalho bacana, muito melhor do que o governo Bolsonaro. A sexta ministra é a ministra da Cultura, que também já foi indicada, que é a Margareth Menezes, né? A Margareth Menezes é uma cantora do movimento negro, uma cantora negra de muito sucesso, né? Ela tem 2 troféus Caymmi, 2 troféus Dodô e Osmar, né? E foi indicada ao Grammy Award e ao Grammy Latino, tá? Então ela também tem aí uma importância grande na cultura brasileira recente, porém também consta e parece que ela apoiou o impeachment da Dilma. Isso é uma coisa que também a gente tem que, né, botar o pé atrás aí, dar uma estudada na forma como ela vai levar isso, né? Agora, de qualquer maneira, é 1000 vezes melhor do que Regina Duarte, Mário Frias e esses patetas do governo Bolsonaro, que na verdade sucatearam a cultura e ficaram com esse discursinho de Lei Rouanet, que, enfim, combatendo ali, na verdade, o papel do Estado na cultura, que sempre foi muito importante. A gente teve Gilberto Gil como ministro da Cultura do Lula, né? Que é essa figura sensacional aí da nossa história. A gente fez vídeo aqui também falando sobre o retardado que xingou ele lá no Catar, né? Então o Gilberto Gil faz parte da nossa história aqui, é um cara inteligentíssimo, uma figura fantástica, que contribuiu de maneira gigantesca para o Ministério da Cultura no governo Lula, e agora o Lula está colocando a Margareth Menezes. Vamos torcer que ela faça um trabalho bacana também, certamente melhor do que a Regina Duarte, que é um poste, na verdade, né? Já, como diz um amigo meu, já anda e fala, ainda quer botar no Ministério da Cultura. E é o caso também do Mário Frias, que também, né, é um incompetente completo, um negacionista da cultura ali, que está no lugar errado, né?
E a gente finaliza a lista de ministros novos agora com o principal nome que foi indicado, que é o Fernando Haddad, que foi indicado para ministro da Fazenda, quer dizer, vai ocupar o lugar que foi nos últimos 4 anos desse retardado, desse bandido que é o Paulo Guedes. É um sujeito que tem dinheiro em paraíso fiscal, é um sujeito que tem conexões com o mercado financeiro, que passou o governo inteiro, enfim, falando besteira, para não dizer outra coisa aqui, criticando as empregadas domésticas que iam para Disney, falando que o trabalhador não podia ter muito direito, dizendo que tinha que privatizar a praia, quer dizer, um sujeito sem a menor noção, falando que a economia estava bombando, quando na verdade está tudo destruído, emprego, emprego no chão, desemprego nas alturas, inflação alta, poder de compra do brasileiro totalmente destruído por esse governo, e ele cantando ali, louros à economia brasileira, dizendo que foi o melhor ministro do mundo, quer dizer, um completo lunático, enfim, ao mesmo tempo oportunista. Então a gente está substituindo essa figura patética, dantesca, medíocre, incompetente que é o Paulo Guedes por um nome realmente de peso, que é o Fernando Haddad, que já foi ministro da Educação, foi um dos melhores ministros da Educação que a gente já teve, fez um trabalho interessantíssimo no governo Lula. Depois foi prefeito de São Paulo, e candidato a presidente na última eleição. A gente teve o azar do Haddad perder para o Bolsonaro. A gente teve que aturar o Bolsonaro aí 4 anos, com a alternativa que a gente tinha, que era o nome do Haddad, que é um professor, uma figura interessantíssima. Tem inclusive trabalhos de filosofia, livros publicados sobre filosofia, com discussões interessantes ali também. Quer dizer, um nome muito interessante da política brasileira atual, Eu diria, inclusive, que o Lula, o Haddad e o Ciro são os melhores nomes que a gente tem aí no nível nacional. E como o Lula tá finalizando aí, é o último mandato dele, ele não vai se candidatar à reeleição, segundo ele mesmo. Então, o Haddad e o Ciro são os nomes que a gente tem aí para poder competir em 2026, tá? E eu acho, inclusive, que essa escolha feita pelo Lula, de colocar o Haddad no Ministério da Fazenda, foi justamente para poder elevar o Haddad a uma posição na qual ele vai aparecer de maneira muito sistemática na mídia, Como ministro da Fazenda, ele está o tempo todo ali aparecendo no noticiário, enfim, a cara dele está o tempo todo ali na imprensa. E isso vai ajudar a colocar a imagem dele de maneira mais efetiva, de maneira mais ampla para o público em geral. Então, muitas pessoas que conhecem mais o Lula que o Haddad vão ter condições aí de conhecer o trabalho do Haddad, e ele vai poder alçar ali uma posição de imagem mais ampla para poder concorrer, para ser o candidato do PT em 2026. Tá? O Haddad, ele é isso, ele é professor também, enfim, é esse nome importante do PT que a gente torce aí que ele faça um excelente trabalho. E aí, pessoal, para finalizar, só os nomes que estão ainda cogitados, tá? O Aloysio Mercadante parece que já foi indicado, na verdade, para presidente do BNDES, ainda não está confirmado aí, mas parece que ele já é o presidente do BNDES, que é um cargo muito importante também para o BNDES, é um banco público importantíssimo, responsável por uma série de investimentos no Brasil aí. Então, quer dizer, a gente torce também que o Mercadante faça um grande trabalho, ao contrário do governo Bolsonaro. Quer dizer, o presidente do BNDES do Bolsonaro primeiro foi o Joaquim Levy, que é o cara que destruiu o governo da Dilma lá, quer dizer, como já começou fracassando, e ele disse que veio com uma conversinha fiada de que tinha caixa preta do BNDES, quando não tinha nada, depois gastou 40 e poucos milhões de reais para poder fazer uma auditoria lá dentro do BNDES, não achou nada, porque não tinha nada, era mentira dele, era um mentiroso compulsivo, o Bolsonaro. E, enfim, o BNDES perdeu muito tempo com esse desgoverno Bolsonaro. Agora a gente torce que o Mercadante coloque o BNDES no lugar que ele merece, que é um lugar de destaque aí na política estatal brasileira. E a gente finaliza com pensando aqui quem vai ser, por exemplo, o presidente da Petrobras, também é importante, que a Petrobras é importantíssima para qualquer governo. O planejamento, vamos também esperar. O ministro da Educação,
Parece que tem um nome cogitado aí que tem a ver com o Ceará, né? Ligado ao Ciro Gomes também, que faz um trabalho importantíssimo na educação do Ceará já há muito tempo. 87 das 100 melhores escolas públicas do Brasil estão no Ceará, quer dizer, então, se o nome vier de lá, é um bom nome, é um reconhecimento por um trabalho bem feito, né? Vamos ver quem vai ser também o ministro da Saúde, né? Meio Ambiente, a Marina Silva está na disputa, né? Para ministro das cidades também tem o nome do Guilherme Boulos, né, que foi eleito, foi o segundo deputado mais votado do Brasil, né, com mais de 1 milhão de votos, e ele está ali na disputa também por esse Ministério das Cidades aí, né? Vamos ver, né? Se é um ótimo nome também, ligado ao MST, quer dizer, tem um trabalho ali importante do ponto de vista social, e a gente torce que o nome seja escolhido nesse nível, né? E o ministro de Direitos Humanos talvez seja o Silvio de Almeida, que é filósofo também, tem um trabalho importante sobre racismo estrutural, e também a gente torce que seja ele, porque é uma figura interessante do pensamento brasileiro contemporâneo, né? Ele é mais ou menos da minha idade, inclusive, então, quer dizer, tá numa idade bacana para fazer um trabalho bem feito, e a gente torce que o Lula faça essas escolhas aí para completar esse timaço aí de ministros e a gente comece o ano 2023 enfim, com uma cara nova no governo, né, e um projeto de fato que leve o Brasil para o lugar que ele merece, né? Então, todas essas áreas aqui, enfim, especialmente o ministro da Fazenda, né, que vai trabalhar com a parte da economia, vai trabalhar, enfim, construindo aí esses roteiros de conexão dos ministérios com a parte econômica, com, enfim, a questão da macroeconomia, superávit primário, taxa de juros, enfim, e uma série de medidas importantes aqui. Seria interessante, inclusive, se o Haddad pudesse, né, dialogar com o Ciro, né, para poder pegar umas ideias ali do livro do Ciro, que o livro do Ciro é fantástico, o projeto do Ciro é muito interessante, a gente fez aqui o cotejo, né, do projeto do Ciro com o projeto do Lula, inclusive apontando ali as diferenças, e seria interessante se houvesse esse diálogo. É muito difícil ali no nível pessoal, né, porque eles têm agora uma rixa muito grande aí, mas como o PDT fechou com o PT, né, o apoio ali, o Lupe está ali fazendo, né, várias enfim, intervenções aí nesse sentido, a gente torce que esse diálogo seja feito pelo menos no nível programático. Beleza, pessoal? Então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente torce aí que os próximos ministros façam um trabalho bacana e que certamente vai ser muito melhor do que esse desastre que foi o governo Bolsonaro. Beleza? Então é isso, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço, até a próxima e valeu!